Então, galera, eu sou Mônica Só e esse é meu canal. Não, mentira, é nosso. Eu sempre fui uma professora do tipo bem liberal. Atualmente eu conto com 34 anos de magistério, mas desde o início eu me considero uma professora bastante liberal. Sempre impus respeito, sempre fui respeitada, porque também sempre respeitei meus alunos. É claro que tem um caso ou outro que chega a um estresse, mas na maioria das vezes eu fui uma professora com bastante facilidade de ouvir meus alunos. Então, eu sou o tipo de professora amiga. Mas lá no início da minha carreira, eu, além de ser liberal, além de ser uma professora amiga, eu também resolvi que eu tinha que ter um lado sério, porque os alunos faltavam muito, com bastante frequência. E às vezes em dia de avaliação, em dia de um conteúdo novo, e depois eu ficava com uma preocupação de ter que repetir conteúdo. Tinha aqueles estresses de professor início de carreira que quer fazer tudo muito certinho, como se educar fosse alguma coisa certinha para se fazer. E a gente descobre depois que muita coisa vem do momento e não de um caderno, de um plano de aula, que é aquele plano que a gente pensa que vai conseguir executar, muitas vezes ele tem que ser deixado de lado. E eu me lembro que tinha um aluno que eu gostava muito dele, o nome dele era Edson. Ele tinha um olhar muito triste, muito caído, ele era extremamente tímido, mas eu sentia uma especial afinidade com ele. E uma vez numa reunião de pais, a mãe dele apareceu e quando eu a olhei, eu falei na mesma hora: "Ah, a senhora é a mãe do Edson." Ela: "Sou sim, como é que você sabe?" Ela tinha aquele mesmo olhar triste, abandonado, que eu percebia no Edson. E o Edson um dia faltou, justamente no dia que eu resolvi dar um ataque, porque os alunos faltavam muito e aquilo estava atrapalhando o andamento do meu trabalho. E numa terça-feira ou numa quarta-feira, eu olhei para o Edson e falei: você faltou por 2 dias. Por que você está faltando? Você tem que ter uma justificativa para suas faltas. Aí ele me olhou com aquele olhar triste, característico dele, ainda um pouco mais triste do que o normal, e me falou: eu faltei porque eu fui ao enterro da minha mãe. Aquela história me chocou profundamente. Primeiro que eu estava no meio de um ataque de professor linha dura e aquela criança tinha acabado de perder a mãe. E eu a conhecia e eu sentia um carinho tão grande por aquele aluno. E eu senti uma tristeza muito grande quando ele, me olhando com os olhos tristes, me revelou que a mãe dele tinha falecido. E a partir daí eu repensei bem a forma como me relacionar com essas várias questões que nós professores encaramos. E resolvi ser muito mais amiga do que professora. E a partir daí a gente começa a entrar num campo muito difícil, porque a gente se torna um pouco terapeuta. E às vezes a gente leva para casa muito mais do que provas e atividades para correção. A gente leva um pouco da dor deles. Muitos casos, como eu sou professora de língua portuguesa, muitos casos me chegam através de redação. Eu passo uma produção textual e os alunos acabam me confidenciando coisas que eles sentem vontade, mas têm vergonha de falar. Muitos casos eu fui descobrindo através dessas redações. E algumas coisas deixam a gente muito triste. Eu separei alguns casos que eu já vivenciei, que me deixaram impactada ao longo dessa minha jornada aí como educadora. Só que eu vou usar nomes fictícios, porque para não comprometer algum aluno. Eu me lembro do caso da Samara. A Samara era uma aluna muito difícil, era muito agitada, ela
se insinuava com o corpo. Ela era rebelde, era difícil fazê-la sentar e fazer as atividades. Um dia a Samara colocou a cadeira ao lado da minha e naquela época a gente ainda usava o insalubre giz. Então ela derrubou todos os meus giz na mesa e aí pegou uma folha de papel e foi fazendo carreirinhas com um pó que estava no fundo da caixinha de giz. Aí eu olhei para ela e falei assim, você está querendo me impressionar? Porque você está fazendo carreirinhas como se o pó de giz fosse pó de cocaína? Isso é o quê? É uma forma de me impressionar? Aí ela, não, professora, é só uma forma de falar como eu me sinto em relação a isso. Eu, então fala. Foi quando ela me disse que o pai dela, não o padrasto, ou o tio, ou o vizinho, o pai dela, dava dinheiro para ela, para que ela comprasse cocaína e consumisse com um namorado. Aí eu falei, mas ele faz isso assim, sem nenhum tipo de restrição? Meu pai me abusa desde que eu tinha 3 anos. E para que eu consiga suportar isso, eu comecei a usar drogas. E ele deixa que eu faça isso, contanto que eu não conte para ninguém o que ele faz comigo. E aí ele deixa eu namorar, ele deixa meu namorado dormir na minha casa, ele me fornece dinheiro para comprar drogas, roupas. E o preço que eu pago é esse. Bom, eu tentei tomar medidas cabíveis, a gente encaminhou o caso para conselho tutelar, toda essa parte legal. Mas o que essa menina vinha sofrendo é uma coisa muito difícil de lidar. Tem o caso também do Breno, que estava fazendo bagunça demasiada, estava dando problema, alteração com todos os professores, então eu falei para ele que ia chamar um responsável, que eu ia chamar o pai ou a mãe. Aí ele falou, pode ser minha avó? Falei, por quê? Seus pais trabalham? Aí ele, não, meu pai está morto, levou um tiro. E a minha mãe está presa. Só tem mesmo a minha avó para ver. Essas coisas na hora impactam muito a gente. Eu lembro do Bruno, quando eu ameacei deixar ele de castigo sem o recreio, porque eu tinha o 3º e o 4º tempo, e o recreio, o intervalo no meio. Eu falei, você vai ficar aqui comigo. Ele, pô, professora, me dá outro castigo. Se eu não descer, eu vou ficar com fome. Porque ele almoçava na escola, ele não tinha almoço todos os dias em casa. O caso da Gleice também me afetou muito. A Gleice morava com a avó. Aí um dia, através de uma redação, ela colocou para mim, ela disse, um dia, professora, eu já fui feliz. Você ouviu isso de uma criança, né, que já viveu tão pouco, né? Mas que um dia ela foi feliz, o que será que ela vivia, então, no atual momento onde ela não se sentia feliz? E na redação ela vai colocando um pouquinho da história dela. Ela conta que o pai dela meteu o pé, né? Tinha ela e a irmã ainda era bem novinha, e o pai dela foi embora. Deixou ela e a mãe, deixou a mãe com ela e a filha e a irmãzinha para que essa mãe tomasse conta das crianças sozinha. Isso daí é uma coisa assim, bem comum, né? A mãe, com o tempo, arrumou um namorado, né, que acabou indo morar com ela, se tornando padrasto dessas meninas. Só que ele batia muito nelas. Aí um dia a mãe resolveu separar e mandou que ele saísse. Só que essa mãe não trabalhava, então ela não conseguia pagar o aluguel dessa casa depois que o homem foi embora. Então ela resolveu arrumar um emprego, começou a trabalhar. E até que isso acontecesse, ela foi despejada e ela não tinha para onde ir. Ela tinha uma amiga que trabalhava num trailer, que tinha um trailer, né, onde ela vendia cerveja, cachorro-quente, essas coisas. E aí essa menina, ela, né, junto à mãe e a irmã, ficavam na calçada aguardando que o trailer fechasse, o horário que fosse. E então a mulher se retirava, a mãe fazia uma limpeza no chão do trailer e dormia ali com as 2 filhas. Mas ela disse para mim que essa ainda foi a fase mais feliz da vida dela, porque ali ela tinha a mãe e a irmã.
Aí a mãe trabalhando conseguiu alugar uma casa e elas foram morar junto, e ela diz que foi a melhor fase da vida dela. Só que essa mãe teve câncer e faleceu. Aí ela foi morar com a avó e a irmã foi morar com uma tia, uma madrinha. Foram separadas. E ela disse que a avó não tinha muita paciência e que botava ela muito de castigo e também batia nela. E eu fiquei imaginando que tipo de vida, né, essa criança teve, né? O que ela buscava ainda na escola, porque ela era estudiosa, né? Ela estudava, ela não era do tipo que ficava fazendo bagunça, ela prestava atenção, ela tinha muita sede de saber. Uma criança ainda, né, tão sofrida, mas queria fazer um futuro melhor. Então eu conversei com ela e ela disse: não, professora, eu vou estudar, eu vou ser professora, eu vou ser alguma coisa grande na vida. E eu vou buscar minha irmã para morar comigo. Essas coisas deixa o professor muito... Essas coisas mexem muito com o professor. O professor tinha que ter acompanhamento psicológico o tempo inteiro, porque nós lidamos com esses fatos o tempo inteiro. Eu tenho aqui alguns casos isolados, mas o tempo inteiro a gente vivencia essas coisas. A gente descobre que por trás de um aluno muito tímido ou muito bagunceiro tem sempre uma história triste. Eu poderia ficar aqui contando casos por horas e horas e horas, mas eu prefiro encerrar falando uma frase daquele professor de educação física que viu a sua aluna sendo morta por uma bala perdida no meio da sua aula na quadra. Quando ele viu aquela menina morta ali diante dele, na aula dele, sem poder fazer nada, ele falou: pra quê? Pra que eu fui encher aquela criança de sonhos? Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam, toquem no sininho e compartilhem. O professor ganha pouco. Beijinho.